Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Temos alguns visitantes hoje, sejam muito bem-vindos, tá bom? Estamos no terceiro encontro da nossa conferência missionária, em especial esse final de semana. Tivemos um encontro ontem, muito bom. Quem está abençoando a nossa vida aqui é a família Nascimento. O missionário Serginho vai falar com vocês. A esposa dele, a missionária Nathalie, está lá com as crianças. E os 4 filhos deles estão aqui também com a gente. Depois vocês vão conseguir vê-los juntos aqui na frente, tá bom? E temos sido muito abençoados com esse desafio de somos chamados para transformar. Então, eu queria pedir que você estivesse com o seu coração aberto para receber do Senhor a palavra. Você pudesse estar com a mente perguntando, Senhor, o que o Senhor tem para mim essa noite? Tá bom? Tenho certeza que Deus tem um chamado para cada um de nós aqui. E eu desejo que você saia daqui transformado por Cristo. Amém? Vou chamar aqui o Serginho. Uma família que trabalhou entre os Yanomamis, lá em Roraima, ou Roraima, não sei como é que fala direito. E vai poder nos abençoar muito com a experiência e principalmente com a palavra de Deus, que é uma família que preserva também a palavra de Deus, assim como a nossa igreja, tá bom? Deus abençoe, Serginho. Maktoba Gulehan. Auai. Isso, muito bem, auai. Pessoal que veio de manhã, falei uma coisa diferente aqui, porque agora está de noite, né? Não dá para perguntar, vocês acordaram? Eu falei, vocês estão bem? Aí vocês podem responder, auai, que é sim, né? Que sim, estamos bem. Espero, né? Espero que todos estejam bem. Uma boa noite a todos. É um privilégio, uma alegria poder estar aqui em Jacareí, na TBB, e a gente poder participar junto com vocês dessa conferência missionária e poder pensarmos juntos em tantos assuntos que envolvem missões, levar o Evangelho de Cristo a todos os povos. E temos trabalhado nesse assunto, né, nesse tema de chamados para transformar. E temos visto vários aspectos desse chamado. E nesses 3 encontros que estivemos, né, no sábado à noite, hoje de manhã e agora no domingo à noite, nós estamos montando quase que uma grande pregação de 3 pontos. E nós vimos no primeiro dia sobre o chamado da reconciliação, que lembramos do nosso chamado, da nossa conversão, o nosso encontro com Cristo, e o quanto é importante nós estarmos compartilhando dessa experiência pessoal com outras pessoas ao nosso redor, e relembrando deste momento especial, que ele é pontual, ele é eterno, e ele é transformador. Muito bem, o pessoal tem anotado aí, né? O pessoal está anotando direitinho. Hoje de manhã vimos, então, que nós temos o ministério da reconciliação. E esse amadurecimento espiritual, a partir da conversão, ele se dá por um tripé, que envolve o grande mandamento, que é amar a Deus e amar ao próximo, e a grande comissão, que é essa tarefa dada pelo Senhor Jesus de levar o Evangelho aos outros. Quando estamos empenhados nessa tarefa, o amar a Deus e o amar a próximo acontece, e os 3 juntos vão te levando a uma maturidade espiritual. E agora estamos chegando no terceiro ponto. Mas esse terceiro ponto eu vou apresentar a vocês apenas da metade para o final do nosso tempo aqui. Então fiquem atentos, guardem aí as anotações dos seus lápis aí, caderninhos, que nós vamos chegar lá neste ponto. Mas eu quero poder olhar com os irmãos para um texto muito especial. Mas antes eu queria só trazer 2 informações que já foi falado aqui e uma outra que ainda não foi citado. Mas a nossa família teve o privilégio de servir ao Senhor no campo missionário com povos indígenas por mais de 12 anos, 10 anos morando numa aldeia. E essa foto é a foto da nossa família ali no campo, né? Alguns anos atrás, a gente foi num tempo ali de Natal, a gente estava todo enfeitado para celebrar o Natal, que para eles não tem nenhum outro significado que não seja o nascimento de Jesus. Né? Lá não tem Papai Noel, lá não tem shopping e presentes para ser dados, nem árvore de Natal, mas eles celebram
o único sentido que é para eles, que é o nascimento de Jesus. A gente se reúne com a igreja e é sempre um tempo muito especial. Mas a nossa família tem vivido um momento de transição que eu vou compartilhar um pouquinho mais, alguns detalhes mais para frente, mas por hora eu só quero dizer que estamos vivendo hoje um momento entre estar na MEVA, Missão Evangélica da Amazônia, e estar com o Palavra da Vida, que é aqui em Atibaia, uma instituição, uma organização que não é uma igreja, mas ela serve a igreja de diversas formas, com seminário, com cursos, com acampamentos de jovens, com treinamento de adolescentes e jovens nas igrejas locais, com materiais e treinamento, e também tem um setor de famílias, um ministério de famílias que eles têm ali, como se fosse um hotel fazenda, que recebem famílias que querem ter uma imersão de uma semana de palestras, estudos e tempo de comunhão com a sua família. E eu e a nossa família foi convidada a trabalhar nesse ministério de famílias, enquanto a gente está passando por um momento um tanto quanto turbulento, né? Nas nossas vidas, temos tido o privilégio de estar ali em Atibaia e servir neste ministério, e isso tem nos dado a abertura de estar nos momentos como este aqui, com os irmãos. Estamos um pouquinho mais perto aqui de algumas igrejas, e a gente tem, durante esse ano, atuado no Palavra da Vida e visitado igrejas e tentado motivar, mobilizar a igreja para missões. Isso que Deus tem colocado ao nosso coração e tem nos dado oportunidades a isso. E nesta noite eu gostaria de... essa aqui é o Palavra da Vida, então são os eventos, essa foto do meio, são ali as famílias, quase 280 pessoas, ali durante uma semana, e a gente investindo na vida espiritual deles, culto da fogueira, peça teatral, e várias coisas que acontecem ali no Palavra da Vida, e estamos envolvidos nessa equipe, que é uma equipe grande de missionários e voluntários que atuam nesse ministério. E então, nesta noite, eu gostaria de começar tratando com os irmãos do texto de Atos, capítulo 10, versículos de 9 a 16. Esse texto vai nos nortear em alguns princípios da palavra de Deus em relação a missões, e vai nos conduzir, então, ao nosso último ponto aqui, né, da nossa grande pregação desse tempo de conferência missionária. Atos, capítulo 10, versículos de 9 a 16. A palavra de Deus nos diz assim: no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Quero pedir uma licença aqui para os irmãos de fazer uma oração em Sanumá. Então eu sei que vocês não vão ouvir, não vão entender, mas estarei orando a Deus, pedindo que Ele direcione neste momento de estudo ao Senhor. Raba Deus, rugi mumanhã samak konka moglerba. Ai daqui raba, rugi awa herade, samak sanga pitoba glerba, samak pashil balei. Encaminhar saco glerba. Raba Deus, kawa pirili, kawa loride, wa holishimi plaza makumi raba. Ao Jesus Cristo taboi e jamak. Amém. Oração em línguas, hein? Numa igreja batista. Calma aí, pera lá. São línguas conhecidas. Estamos nesta noite reunidos para estudar a Tua palavra.
Queremos pedir o teu auxílio, Senhor. O Senhor é verdadeiro, o Senhor é poderoso, o Senhor não é mentiroso, nós não rejeitamos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. É basicamente isso que fala, então, a interpretação das palavras. Queridos, esse texto ele é um texto muito curioso, porque é um texto de transição. E a nossa família tem passado por algumas transições na nossa vida, nos últimos tempos agora. E isso tem falado muito ao meu coração, e eu tenho observado algumas pérolas do Senhor nesse texto. E aqui Pedro, ele está numa cidade chamada Jope. Ele está na casa do Simão o Curtidor. E a igreja do Senhor, os discípulos, né, os apóstolos, eles passaram pela experiência do Pentecoste, receberam o Espírito Santo, mas basicamente todos eles judeus. E ali em Jerusalém, reunidos, eles começam a sofrer uma grande perseguição e são dispersos. Só os apóstolos ficam em Jerusalém. E a gente não sabe dizer exatamente porquê, mas um pouco depois disso, Pedro se encontra na casa desse Simão Curtidor em Jope. E ele está ali à beira-mar, ele como um pescador, né? Talvez ali ajudando o Simão naquele momento, e ele sobe para orar. Ele tem uma vida dedicada de piedade ao Senhor. Ele tem buscado orientações do Senhor. E naquele momento onde ele está ali orando ao Senhor e bate aquela fominha, né, já quase ao meio-dia, ele tem essa visão de um grande lençol descendo com vários animais que eram, pela cultura e pelas orientações do Antigo Testamento, revelação do Senhor ao povo de Israel, animais proibidos. Não é para vocês comerem desses animais. E esse lençol é descido ali e fala, mata e come. Não, não vou. Isso não é permitido a nós. E por 3 vezes isso acontece. E, geralmente, Pedro, né, tem essa característica. O Pedrão, ele sempre é aquele que dá uma retrucada ali no começo, mas toma umas bordoadas do Senhor e depois encontra o caminho e segue. Né? E Pedro ali, ele fica com aquela visão que ele não entende exatamente naquele exato momento, mas logo em seguida chegam homens ali na casa procurando por Pedro. E esses homens, eles são de uma cidade um pouco mais ao norte, ainda no litoral, ali do mar Mediterrâneo. Eles são nossa, agora me fugiu. Cesareia? Gente, me fugiu. Centurião romano, Cornélio, ele era de Cesareia. Vocês estudaram a palavra de Deus, isso é muito bom, gente, desculpa, me fugiu mesmo. Ali um pouco a norte de Cesareia, tinha um centurião romano, Cornélio. Ele estava ali, ele tinha uma vida devota, buscando a Deus, mas ele não conhecia o Evangelho. E o Evangelho tinha acabado de acontecer. Jesus, há poucos anos atrás, ou pouco tempo atrás, nem se tinha passado anos, ele morreu e ressuscitou, e foi levado, então, aos céus. E este homem, ele tem uma visão de um anjo. Um anjo aparece para Cornélio e fala, vai a Jope e busca Pedro. Lembra que a gente falou no primeiro dia? Deus não usa nenhuma outra forma para falar do Evangelho a uma pessoa que não seja pela boca de alguém que um dia já ouviu. Ele usou um anjo para falar para Cornélio, vai a Jope e busca Pedro. E ele então manda 2 dos seus servos para buscar. E enquanto eles estavam indo pelo caminho, e aqui começa o nosso texto, né? No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, Pedro, ele tem essa visão. Então, enquanto Deus ele está preparando o coração daquele que vai se dispor a falar, ele, como Deus soberano, ele já estava preparando o coração daquele que ia ouvir.
mas ele não usa nenhum outro método que não seja um encontro de duas pessoas. Em algum momento, ele vai fazer isso acontecer. E essa dinâmica, a dinâmica que acontece. E não foi fácil para Pedro entender que isso estava mudando, porque até então ele fazia parte do povo escolhido de Deus, os judeus, o povo de Israel, que depois se dividiu e se tornou então os judeus. Eles viviam pela dinâmica, como eu falei hoje de manhã, onde, como povo de Deus que recebeu a revelação de Deus, eles viviam então a prática do sacrifício, do sacerdote, do tabernáculo, e eles tinham então acesso a Deus, e eles mostravam aos outros povos quem era o verdadeiro Deus. Vivendo a espiritualidade deles, eles podiam mostrar às outras nações quem era o verdadeiro Deus e como adorá-lo. E eles então convocavam, chamavam esses povos a se juntarem a eles. Era de fora para dentro. Mas agora, no Novo Testamento, quando Jesus já veio, já pagou o preço pelo nosso pecado, ele, como o grande evangelho, autor e consumador da nossa fé, ele então está dizendo, agora essa dinâmica está mudando. Não é mais assim que vai acontecer. Vocês não ficam parados num lugar e ficam esperando pessoas se achegarem a vocês. Agora, Pedro, você vai se dispor a fazer algo que não é natural para você. Não é o que você pensaria em fazer. Não é o que a sua sociedade determina e diz que você deve fazer. Você, como judeu, não poderia ir na casa de um gentil. Mas ele está impulsionando, está levando, conduzindo Pedro a entender que esta dinâmica aconteceu e ele então tem que sair de Jope e ir para Cesareia. Ele vai de encontro ao Cornélio, não é Cornélio que vem a Pedro, ele manda os servos. E ali Deus trabalha no coração de Pedro. Pedro, quando ele desce, encontra aqueles homens, ele entende o recado de Deus e fala, eu vou. Mas ele não vai sozinho, ele pega alguns dos discípulos que estavam com ele, vamos juntos. E todos vão, então, à casa de Cornélio, chegam lá, ele fala do evangelho, então, fala de Jesus a Cornélio. Cornélio, ele entende Cristo, ele recebe o Espírito Santo e ele é batizado. E eles entendem, então, que ali acontece o que eles chamam de o Pentecoste dos gentios, que até então eles não tinham entendido que o Espírito Santo era também para os gentios. E eles podiam falar de Cristo para os gentios, e eles iam entender, iam se converter, iam receber o Espírito Santo, iam viver uma vida cristã espiritual à parte do povo escolhido de Deus como nação de Israel. A dinâmica mudou, ela é outra, ela é visando o outro e não a você mesmo. E a nossa espiritualidade, ela cresce à medida em que nós nos dedicamos, nos empenhamos ao outro e não a nós mesmos. Elas crescem junto, mas você nunca vai atingir todo o seu potencial de vida cristã, de vida espiritual, enquanto você não se dedicar à grande comissão, enquanto você não se dedicar ao outro, enquanto você parar de falar assim, eu vou estudar a palavra de Deus, porque eu preciso aprender e eu preciso conhecer. Não, não é esta a dinâmica que Deus quer. Ele quer que você tenha um alvo ali, fora de você. Aquela pessoa precisa ouvir. O que eu preciso aprender para ensinar ela? O que eu preciso crescer em intimidade com Deus para conduzir o outro? E nessa dinâmica é que o crescimento espiritual acontece. E muitas vezes a gente precisa ter essa mudança de foco. Por isso que eu coloquei nessa minha pregação esse ajustando o foco. Eu gosto muito de fotografia. Vocês viram alguns vídeos que a gente fez, hoje vocês vão ver mais alguns. E aqui está minha filha, Laila, com um papagaio, né, um periquito ali, na aldeia. E vocês podem ver que o fundo, você fica meio confuso de dizer o que essa foto está querendo mostrar. Mas quando você ajusta o foco,
e você borra, então, o fundo, e você destaca o seu assunto principal. As coisas estão ali, mas elas não são importantes. Elas podem, então, estar borradas. E você, então, tem o seu assunto principal ali focado, e você tem uma bela de uma foto. E quando a gente pensa na nossa vida espiritual, na nossa caminhada cristã, nós temos que ajustar o foco para o outro e não para nós mesmos. Por isso que ele fala que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, porque nós já nos amamos demais, já nos preocupamos demais conosco. Se você se preocupar com o outro do mesmo jeito que você se preocupa com você, você vai estar num alto nível de preocupação e de amor para com o outro. Pode ficar tranquilo. Esse pensamento mundano de que você primeiro precisa amar mais a você, isso é diabólico, não vem de Deus. Ele sempre coloca, olha para o outro, esvazie-se de você mesmo. Jesus fez isso por nós. Ele então se esvaziou dele para vir até nós e morrer por nós. Então, quando ajustamos o nosso foco, nós podemos então se interessar pelo outro. E eu acho muito interessante o que aconteceu, e eu vi essa dinâmica acontecendo um pouco na nossa vida. Porque nosso Deus, como um Deus soberano, Ele trabalha no nosso coração, mas enquanto você se sente sendo trabalhado por Jesus, Deus também está preparando aquele que vai ouvir do Evangelho da sua boca. Temos que colocar uma coisa um pouco mais pessoal, mais próxima a nós. Deus tem uma pessoa, Deus tem um povo, Deus tem alguém nesta terra que precisa ouvir do Evangelho da sua boca, meu irmão. Não é da boca de outras pessoas, é da sua. E Deus vai estar te impulsionando, te direcionando a chegar a esta pessoa. E olha que interessante que aconteceu na nossa vida. Eu queria contar a história do seu Pedro. O seu Pedro é esse senhor que está aqui nessa foto. E aqui do lado, em 2009, nós temos a pista de avião de Olomai. O seu Pedro, ele viveu a época dos primeiros missionários que chegaram ao povo Sanumá. E ele já era um jovem já quase adulto, quando eles chegaram na década de 60. E esses missionários, eles chegaram, começaram a trabalhar com o povo Sanumá, eles se dedicaram a fazer o Novo Testamento, a tradução, eles grafaram a língua, eles montaram o alfabeto, e missionários então chegaram para cuidar da saúde, que não existia nenhum atendimento da parte do governo naquela época para com a saúde. Então tinham duas enfermeiras canadenses que vieram e atuavam na área de educação. Tinha outros casais brasileiros que atuavam na área de escola, que ele montou o alfabeto, mas ele estava dedicado à tradução do Novo Testamento, e outros missionários chegaram e começaram a ensinar o povo a ler e escrever na própria língua deles, para que quando o Novo Testamento estivesse pronto, tivessem leitores. Como é que eles iam ler aquilo que eles não sabem, né? Legal, tenho aqui a Bíblia na minha língua, mas eu não sei ler. Então, todo um trabalho foi feito por mais de 40 anos. Isso aconteceu. E nessa região chamada Olomai, que está essa pista, na década de 80, teve uma grande confusão com os garimpeiros e um garimpo. E o irmão do seu Pedro morreu ali pela arma de um garimpeiro, e os indígenas mataram 5 garimpeiros. E eles, então, ficaram com muito medo e fugiram daquela região, e foram para essa região que os missionários estavam trabalhando. E a região de Olomai ficou abandonada por muitos anos, muitos anos. Só que os missionários ali de Auaris, dessa região que o seu Pedro morava, e que o seu Pedro fugiu ali com a família dele, os missionários, eles foram envelhecendo, eles não tiveram mais condições de estar entrando e saindo, é um lugar de difícil acesso, só de avião, muito isolado, e eles envelheceram, os filhos cresceram, e eles precisaram sair por N motivos,
e não chegou uma próxima geração de missionários. Eles pediam: cadê os nossos missionários? Nós queremos missionários na nossa aldeia, estamos aprendendo a ler, estamos começando a entender o que é o Evangelho, o que é Cristo, o que é a palavra de Deus, mas não tem mais missionário para morar na nossa aldeia. E aconteceu que aqueles indígenas ali, que tinham a presença dos missionários, estavam começando a ter uma mudança ali social na vida deles, eles decaíram totalmente na ausência dos missionários, começaram a beber, começaram a brigar, batiam na cabeça um dos outros, e era confusão de uma família para com a outra. E o seu Pedro, vendo tudo isso acontecer, ele ficou tão desgostoso da vida, que ele pegou e migrou 2 dias rio abaixo e chegou nesta clareira, onde tinha Olomai, que tinha aquela terra amaldiçoada pela chacina dos garimpeiros. E ele falou: os missionários não vão vir mais para aquela região que ficou totalmente devastada pelo pecado e pela volta de uma vida sem Deus. Mas eu quero missionários na minha aldeia. E ele foi e abriu uma pista de avião, no facão e no machado. E essa foto que vocês estão vendo ali, de 2009, é essa pista sendo aberta por ele, sozinho. E ele começou, então, a orar e pedir a Deus por missionários para a aldeia dele, porque o grande sonho dele é que os filhos dele se tornassem pastores. E, neste mesmo ano que ele estava abrindo uma pista, eu e a minha esposa estávamos lá no Guarujá, casando numa praia. Eu, dentista, minha esposa cursando enfermagem, e a gente tinha uma carreira promissora pela frente, uma atuação muito legal, muito empenhados na nossa igreja local, tudo indo muito bem, obrigado, mas Deus começou a incomodar e trabalhar no nosso coração. Mal sabíamos nós que existia um seu Pedro abrindo uma pista para poder ter missionários na aldeia dele. Em 2012, então, fomos enviados ao campo. E a gente chega, então, ali em Olomai e começa, então, a falar de Cristo e começa a treinar uma liderança. E eles já com o Novo Testamento traduzido, e eles falaram: nós não estamos mais, nossos filhos não estão mais aprendendo a ler e escrever. Então, vem também, Deus manda um outro casal, Valdir e Vanderli, para estarem junto conosco, reiniciando um trabalho missionário naquela região, podendo atuar ali com o povo Sanumá. E Deus nos deu o privilégio de trabalharmos, então, por 10 anos nesta aldeia, com este povo, podendo investir e vendo muitas coisas acontecerem, e a gente pôde vivenciar muitas coisas. E o que eu quero colocar aqui como terceiro ponto da nossa conferência missionária é que existe um alvo da reconciliação. Quando a gente lê ali o texto base de 2 Coríntios, abram suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5, e mais uma vez vamos fazer a leitura desse texto. E o nosso texto base para essa conferência nos diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Somos o quê? Embaixadores de Cristo. Um embaixador, ele é enviado para representar alguém muito mais importante do que ele, mas ele vai para um lugar específico, ele tem uma tarefa específica. O que eu queria convocar aqui a um chamado transformador,
para a vida de vocês é que nosso Deus, ele tem um propósito muito específico para a minha e para a sua vida. Ele tem pessoas específicas, eles têm Cornélios nas suas vidas, que ele quer que você se disponha a ir até essas pessoas, abrir a sua boca e falar. Eu não sei qual é a sua. A minha, Deus está trabalhando, já trabalhou e continua trabalhando. E com certeza missões é algo que começa onde você está e termina onde Deus quiser. Eu não sei aonde isso vai te levar. Mas saiba de uma coisa, Deus tem uma tarefa específica para você. Tem uma pessoa específica, ou muitas pessoas, se assim Deus o permitir, e assim eu espero que seja, muitas pessoas possam ouvir o evangelho da sua boca, meu irmão. Mas para isso acontecer, precisamos ter uma disposição. E eu acho que essa é uma disposição que o teatro aqui nos mostrou muito bem. Temos que ter uma pergunta honesta ao nosso Deus. Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Como o Senhor quer usar a minha vida na grande comissão? Essa é uma pergunta muito honesta. Eu tenho falado em alguns lugares de que, nossa, Serginho, você, a sua família, estão corajosos, vocês foram lá para o meio dos índios, que convicção de Deus para ir para lá. Meu irmão, a convicção que eu tenho para ir é a mesma convicção que você tem que ter para ficar. Porque você fez uma pergunta honesta para Deus, e Deus te mostrou e te deu convicção que é o seu momento de estar aqui hoje. Se você não tem essa clareza, é porque você não parou para fazer uma pergunta honesta a Deus. Porque Deus, sim, usa você aqui onde você está, e isso vai te levando a outros lugares, e você não vai deixar de ser bênção em nenhum lugar. Existe um momento determinado para cada situação da sua vida. Não é assim, então amanhã eu tenho que ir. Não, não é assim que acontece. Mas Deus tem uma convicção, Ele quer te dar uma convicção. Ele quer te dar um entendimento claro, específico. Nosso Deus não é um Deus de confusão. É um Deus de paz. E você vai sentir isso a partir do momento que você se dispõe a fazer uma pergunta honesta a Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Muitas vezes temos medo dessa oração, não é? Às vezes a gente fica, mas será que Ele vai me mandar lá para os índios, né? A gente fica, não, mas será? Não, eu não sei, pode ser. A minha vida estava lá no Guarujá, muito bem, obrigado, e Deus me mandou. Eu não sei o que Deus está preparando para você. Mas eu sei que a palavra de Deus nos coloca de como reconciliados em Cristo, nós temos uma tarefa. E essa tarefa não é um peso para as nossas vidas. Ela é uma bênção para as nossas vidas. Deus fez assim, porque Ele sabia que essa dinâmica era importantíssima para a nossa vida enquanto estamos aqui nesta terra. Porque enquanto estamos nessa terra, não tem nenhuma outra coisa que seja mais importante, mais prioritário, do que falar de Cristo para as outras pessoas. Pensem aqui comigo, qual é a razão da nossa existência? A razão da nossa existência, de você existir, meu irmão, reconciliado em Cristo, é para a glória de Deus, amém? Somos feitos para a glória de Deus. Agora, minha pergunta é, qual é a razão da sua permanência aqui nesta terra? Por que você ainda está vivo? Se você foi reconciliado em Cristo, se você aceitou a salvação, você foi declarado justo, enquanto você está aqui nessa terra, você luta contra pecados, e lá no céu você não vai ter esse tipo de problema. Você quer orar a Deus
E você precisa do Espírito Santo que te ajude, porque você ainda é imperfeito, e você ainda vive nesta terra, e você não pode nem sequer orar a Deus como convém. Você quer adorar a Deus, por mais maravilhoso que seja um conjunto de louvor, como temos aqui nesta igreja, não chega aos pés do que vai ser a adoração lá no céu. Nós teremos uma adoração perfeita. Por mais que você tenha uma grande amizade, uma grande comunhão com seus irmãos, ela é imperfeita aqui nesta terra, e lá no céu ela será perfeita. E tudo isso nós teremos no céu, mas qual é a única coisa que nós não vamos ter no céu? Missões. Evangelismo. Não tem quem evangelizar lá. Não tem. Se você quisesse uma vida de santidade, de adoração a Deus, de intimidade com Deus, se isso fosse a razão da nossa existência aqui, estamos no pior dos lugares. Era mais fácil você se converter, né? Aceitei Jesus, puf, vai para o céu. Se Deus usasse anjos para falar de Cristo às outras pessoas, leva todo mundo que se converte para o céu, vai viver uma vida plena lá no céu, e os anjos ficam falando de Cristo para as pessoas aqui. Não é muito mais vantajoso? Não é muito mais eficiente? Ou o próprio Jesus podia descer aqui e ficar falando, né, de Cristo, ficar falando da salvação, mas não é assim que acontece. Então, meu irmão, se você está respirando, se você está vivo, se você continua aqui nesta terra, não é para você sentar e frequentar uma igreja, é porque Deus tem um propósito missionário de propagação do evangelho pela sua vida. Senão, não faria razão nenhuma de você estar aqui. Então, cuide muito bem da sua vida ali. Se você gosta, né, você quer estar vivo. Algumas pessoas, ali no começo, né, foram de arrasta, né? Porque não viveram uma vida coerente com o evangelho, e falaram assim, olha, você não está sendo bem isso aqui, então vai logo vai ser promovido, vai lá para o céu, e você não está sendo muito útil aqui mesmo, então, Ananias, Safira, vai lá. Cuidados, meus irmãos, e eu tenho esse desafio para vocês, de vocês fazerem perguntas honestas. Se você está aqui, Deus fala assim, olha, é importante a sua participação no conjunto de louvor, de adoração, e você conduz, então, a igreja a ter uma vida de piedade, adoração, amém. Esse é a sua tarefa, essa é a sua função hoje, pode ser que ela mude amanhã. Ou se você é professor de escola dominical, se você está envolvido no grupo de teatro e de fazer, então, as conferências, cada um de nós está empenhado e dedicado. O seu ambiente de trabalho é um campo missionário. A sua escola é um campo missionário. Pessoas precisam ouvir da sua boca aqui. Eu estou lá nos indígenas, que fui lá para a selva amazônica, não tenho acesso ao seu colega de trabalho. Mas você tem. Cada um de nós tem uma tarefa destinada pelo Senhor, mas faça essa pergunta honesta. Deus, como o Senhor quer usar hoje a minha vida? A minha disposição está em, como a menina do teatro aqui disse, aonde o Senhor quiser, quero apenas estar disposta a ir aonde precisa ir, fazer o treinamento, o preparo, a dedicação necessária para chegar aonde o Senhor quiser. Essa é a nossa disposição. Amém?